Olá a todos, meu nome é Jennifer, sou acadêmica de letras na Faculdade Uninter, Polo de Pinhém, Paraná. Eu e meus colegas Emanuela de letras e o Denilson de história vamos falar sobre o nosso portfólio. Nos foi proposto elaborar uma reportagem de jornal, abordando os impactos das obras Transamazônica e Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na realidade da cidade de Altamira, no Pará. Nosso jornal se chama, então, Folha Paraná, A manchete é Progressos e Retrocessos nas obras da Transamazônica e Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Vocês podem ver, ao lado esquerdo tem a figura, da Transamazônica. E eu vou começar falando um pouquinho sobre ela. A Transamazônica, também conhecida como a BR-230, ela foi construída durante o regime militar, no governo de Emílio Médici, Ela é considerada a terceira mais longa rodovia do Brasil, com aí 4.260 quilômetros de extensão. Ela liga a cidade portuária de Cabedelo, na Paraíba, ao município de Lábrea, no Amazonas, cortando algumas das principais cidades do estado do Pará, como Marabá, Altamira e Itaitubá. A Transamazônica, ela foi idealizada, na sua época, com o intuito de levar o desenvolvimento e integrar melhor o norte brasileiro, com o restante do país, E apesar de inacabada, ela foi inaugurada em 27 de agosto de 1972. Para a realização dessa grande obra, o governo conduziu, para a região cerca de 4.000 homens, que ficavam isolados e sem comunicação por meses. O transporte, desses homens era por aviões e que geralmente eram por pistas totalmente precárias. Por ainda não estar inteiramente pavimentada, o trânsito na rodovia Transamazônica, em alguns trechos, é impraticável em épocas de chuva, entre outubro a março. Mas ainda assim, a obra representa um importante marco ao desenvolvimento econômico da região norte do Brasil. Outra obra polêmica que impactou a região foi a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, instalada na bacia do rio Xingu, próximo ao município de Altamira. A usina de Belo Monte é hoje a terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da Três Gargantas e de Itaipu. E a Belo Monte é a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. O início de operação dela estava previsto para 2015, mas ela entrou em atividade só no ano seguinte, e apenas em 2019, no mês de novembro, é que foi acionada sua última turbina, dando assim início à plena operação do empreendimento, uma obra monumental para gerar energia a 60 milhões de pessoas. Ambas as obras destacam o município de Altamira, no Pará, fundado oficialmente em novembro de 1911. É este o maior município brasileiro. Segundo dados da prefeitura, ele chega a ter 2 fusos horários dentro do seu território. Ao mesmo tempo que essas grandes obras trouxeram progressos econômicos a Altamira, elas acabaram causando impactos negativos à região, com um intenso fluxo migratório, ameaçando a extinção de culturas locais. A região do Xingu, por exemplo, tem uma diversidade de tribos indígenas, as quais buscam garantir o seu território e manter viva a sua cultura. Também as populações ribeirinhas, que estavam lá historicamente, e foram afetadas pelas obras, resultando em conflitos, polêmicas, debates. A grande migração também impactou significativamente as linguagens, originando o multilinguismo, pluralidade social, econômico e cultural. Segundo a revista Época, Maria Chipaya, que foi a última falante na língua, no idioma da tribo indígena Chipaya, é exemplo de como a língua pode morrer silenciosamente, extinguindo grande parte da cultura associada a ela. É um retrocesso da cultura em prol de uma economia. Outra questão que gera conflitos também é os impactos ambientais causados pelas construções, mas é um tempo que devemos pesar na balança, os sacrifícios cometidos pela economia social. Falando sobre essa obra, da nossa região, com o título Desenvolvimento Econômico pelas vias da PR-281 no Paraná.
Nas últimas décadas, duas importantes obras foram concluídas pelo estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba. É a pavimentação da PR 281, que é o trecho que liga o município de Agudos do Sul à cidade vizinha Tijucas do Sul, que posteriormente traria melhorias, desta rodovia e também o seu entroncamento à PR 419. A pavimentação era uma reivindicação antiga dos moradores dos dois municípios citados. Ela foi iniciada em 2001 e ficou quase 3 anos paralisada. Foi retomada e concluída pela Secretaria de Obras do Estado do Paraná e pelo Departamento de Estradas e Rodagem em 2006. O valor investido nos 15 quilômetros asfaltados foi cerca de 4,6 milhões, segundo informou Valdir Pugliese, secretário dos Transportes. Para Valdir, seria inaceitável deixar que o descaso persistisse e que a falta de pavimentação continuasse barrando a chegada do desenvolvimento econômico à região. A segunda obra, em 2015, beneficiou diretamente os habitantes agudo-sulenses, ao serem pavimentados mais de 2 quilômetros do centro de Agudos do Sul, ligando a primeira pavimentação da PR 281 à PR 419, por um novo contorno rodoviário. O investimento de 2,6 milhões visou desviar o trânsito pesado, que circulava pelo centro do município, através de uma via direcionada a este fim. Os moradores e usuários da rodovia citam a redução de custo e tempo de viagens, a segurança e o crescimento econômico como impactos positivos das obras.